Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao O de Casa, o podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. E nessa temporada nós estamos conversando com pessoas que trocaram o vai dar certo pelo já tá dando. Então chega mais, puxa a cadeira, pega o pão de queijo, que o O de Casa tá começando. Nos Estados Unidos, ganhando em dólar, qual que é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Eu acho que a primeira imagem que vem na minha cabeça, a imagem que eu tinha lá do Brasil, primeiramente uma casa muito confortável. Me vem muitos carros esportivos. Por mais que eu não sou muito fã de carro, assim, mas a primeira coisa que vem realmente são os carros. Outra coisa para mim que é muito forte, PC gamer. Eu sei que são coisas no Brasil que são muito difíceis de conseguir e aqui parece que já é muito mais comum para as pessoas, né? Então, quando eu penso em Estados Unidos, é carro, é tecnologia, consumo, imóveis muito confortáveis. É mais ou menos isso. Eu confesso que a minha imagem também é bem próxima à sua, assim. Antes de eu vir para cá, eu sempre pensava... Na verdade, eu sempre pensei, além do dólar me dar poder de compra, eu sempre imaginei tudo muito tecnológico. Isso eu sempre imaginei. E a gente sabe que não é, né? Não. É tudo muito analógico, né? Os sistemas aqui, eles são muito ultrapassados, assim, principalmente os sistemas governamentais. Tem certas coisas que o Brasil está muito mais avançado. Mas, enfim, são paradigmas muito diferentes. Eu outro dia estava comentando que tem um amigo que o primeiro salário dele que ele recebeu um cheque pelo correio. Eu falei, gente, isso é inaceitável no Brasil. Eu tenho uma experiência muito parecida, que o meu primeiro aluguel aqui, eles falaram, mas você precisa de depositar o dinheiro pra gente, você precisa ir no correio, fazer a money letter, né? E aí eu fiquei pensando, mas eu acho interessante a gente falar sobre essas coisas, até para quebrar um pouco a expectativa das pessoas que estão no Brasil achando que chega aqui, vai ganhar em dólar e que você vai ser super rico em pouco tempo, que você vai comprar tudo que você quiser e ainda vai sobrar dinheiro e faz essa conversão, né? Então, na minha perspectiva, isso que seria interessante a gente falar sobre esse assunto. Você tem algum outro ponto de vista sobre esse assunto? Não, eu acho que é bem assim mesmo. Dá para ficar rico, obviamente, mas depende de milhares de nuances e coisas que podem acontecer no dia a dia. Dá para ficar rico no Brasil também, né? Então, assim, quando a gente fala apenas de dinheiro, é muito complexo. Depende realmente de vários fatores. E eu acho interessante porque a primeira coisa que eu acho que as pessoas sempre fazem é a conversão. Então, quando você chega aqui e começa a ganhar em dólar, a primeira coisa é você falar assim, nossa, no Brasil eu nunca ia ganhar isso. Então, vamos supor, uma pessoa que trabalha, que trabalha por conta própria, né? Aí ela faz o cálculo dela ali, que ela ganha por dia, né? Porque aqui a gente ganha por hora, né? Então, isso já é uma coisa que não existe no Brasil. E aí quando você fala assim, nossa, por hora eu ganho, sei lá, $50 por hora. Aí a pessoa já pensa, nossa, R$250 por hora! Meu Deus! Mal sabem eles o custo do aluguel aqui, né? Exato, exatamente. Então assim, na minha cabeça foi difícil parar de fazer essa conversão. Eu sempre fazia essa conversão na hora de receber e na hora de pagar. Isso acontece muito com o seu? Já aconteceu? Isso aconteceu muito e hoje eu acho que eu dei a louca. Hoje eu tô gastão. Mas no começo, quando eu vim pra cá, foi muito engraçado, porque, assim, eu vim do Brasil, eu vim de uma situação em que minha realidade ela era muito escassa, né? Eu vim da escassez, eu acho que isso é a realidade da vasta maioria dos brasileiros. Sim. E quando eu cheguei aqui, eu tinha um total de $0, né? Apesar de eu ter vindo com uma condição boa, que foi uma transferência da minha própria empresa, e eles dão um certo valor para você. É isso que eu ia te perguntar, como que você veio parar aqui? Assim, eles me deram uma condição muito boa para poder chegar aqui, mas quando você chega, você fica com medo de gastar. Eu lembro que os meus colegas e amigos americanos, eles me chamavam, vamos ali tomar um café? Eu olhava assim, quanto que custa esse café? $15? Eu falei, você tá maluco, cara? Você tá ficando doido? Eu faço esse café lá em casa. Com $15 eu compro, sei lá, picanha no café da manhã. Essa foi a nossa realidade no começo. Assim, eu morria de medo de gastar dinheiro. Tudo eu convertia. E, assim, com o tempo vai passando, isso vai normalizando isso, né? E vamos ver se eu aguento ficar por aqui ou se eu volto para o Brasil assim que possível. Mas deu tudo certo, graças a Deus, né?
Eu estou contente até hoje, eu acho que foi uma boa decisão, mas é difícil porque tem a saudade da família, que é muito grande, eu chorava com frequência, e tem também as diferenças culturais, que são muito grandes, tem a diferença na comida, tem o tratamento, às vezes, quando você tenta falar uma língua estrangeira e a pessoa, ao invés de ter uma expressão assim de estar tentando compreender você, às vezes elas já dão qualquer resposta para, tipo, dispensá-la, ou fazem uma cara assim. Isso, nossa, Gil, que bom ouvir, odeio porque isso. eu já comentei isso. Você começa a falar com alguém, se a pessoa franzir a testa, pronto. Você fala, meu, eu tô aqui fazendo o meu melhor. Isso, exatamente. Tanto é que no meu trabalho no distrito escolar, aliás, eu me aposentei, viu, gente? Ah, sério? Eu falei, chega, eu me aposentei cedo. Falei, outubro, eu decidi que eu me aposentei, dia 15 de novembro, último dia. E o meu marido, a mesma coisa. Ai, que bacana. meu Na hora que eu falei para ele Deus, que ia me aposentar, ele disse, tá bom. Quando você vai falar com a sua chefa? Tal dia. Ah, então eu vou falar com o meu chefe também. Aí pronto, estamos os dois aposentados, mas não se preocupe, Clarissa, que precisar de alguma coisa no distrito, eu ajudo. Distrito escolar. Mas o que eu estava falando? Das pessoas que franzem a testa. Então, nas oportunidades que eu tive de falar com professoras, psicólogas, né, empregados do distrito escolar de maneira geral, eu sempre chamei a atenção dele para os próprios intérpretes, né, que para não fazer essa cara assim de quem estão quase, né, chupando limão, falando com uma pessoa que você não entende bem, melhor relaxar o rosto, sorrir, dizer, momento, vou procurar alguém, ou você fala essa língua, ou fala outra língua. Se você fala outra língua, oferece o que você tem, né? Porque é verdade. Eu acho desagradável quando uma pessoa escuta o meu sotaque e já faz assim, pô. Eu acho um pouco de falta de empatia, né? Porque a pessoa tá lá e na maioria das vezes você não sabe quão difícil é ser fluente em outra língua, porque você nem tentou, né? Assim, sim, exatamente. Posso contar uma história? Pode, super bem-vinda. Então, porque você me fez lembrar dessa história que aconteceu numa middle school. Tinha uma menina de outro país, de língua espanhola, não lembro qual país, também não vale a pena, mas uma professora virou para mim e ela estava com um livro de estudos sociais, um livro em inglês, a menina tentando entender e não conseguia fazer nada, compreender, responder as perguntas. E aí a professora um dia vira para mim e pergunta, mas ela já está aqui há 6 meses? Eu olhei assim, ela está aqui há 6 meses. Você já tentou aprender espanhol em 6 meses? Não, eu nunca tive aula de espanhol. Pois é. Ninguém aprende. Dizem que você leva 5 a 7 anos para aprender bem uma língua. Pois é. Né? Então, essa professora realmente estava esperando que uma jovem adolescente, recém-imigrante, você não tem ideia do que está passando na vida da pessoa quando ela sai da escola, né? Essas crianças, onde ela vive, se tem uma casa, se tem um lar todo equilibrado, ou se vive em uma dessas comunidades onde eles precisam de apoio, por exemplo, uma igreja grande que recebe, ou vivendo com outras famílias no mesmo lugar. Ninguém tem ideia do que está passando, né, por trás. Então, tem que ter paciência. E a mesma coisa acontece com crianças pequenas, né? Criança no jardim de infância, né? O kindergarten, quando eles começam com 5 anos de idade.
uma criança que acaba de chegar ao país, nunca foi a uma escola, não tem experiência em uma creche, nada disso, para ficar um dia inteiro sentado, seguindo aquela rotina, é muito difícil. Então, frequentemente, o nosso trabalho como enlace cultural, né, ou colaboradora cultural, é nos primeiros dias sentar ali umas horas com aquela criança e explicar que tem uma rotina e que ele ou ela não precisa fazer nada perfeitamente, mas observar os outros e ir seguindo essa rotina, né? Mas muitas vezes, porque um aluno é assim um pouquinho mais impaciente ou mais motivado ou curioso, eles não param tanto, então eles querem, né, depois que o intérprete sai, eles querem levantar, quer brincar naquele canto, quer ver não sei o quê, porque é criança. E a maioria das professoras tem paciência, sabem como cuidar, mas já houve casos de que a professora nos chamava o tempo todo, já queria ver se a criança tinha algum problema de aprendizagem, e você precisa dar 6 meses, pelo menos, para uma criança assim, só escutar a língua, né? Sim. Até começar a falar. E depois, quando vai começar, ainda tem uns períodos assim, um pouco de silêncio, mas isso não impede que a criança esteja se movimentando no salão, isso é espanhol, no salão de classes, salão de classes, na sala de aula, para aprender mesmo. Ele está aprendendo, está absorvendo. É muito difícil entrar na vida dos americanos. E quando ela falou isso, eu falei, que exagero, né? Tipo, ela deve ficar lá na comunidade latina, não sei o quê, talvez ela não queira se integrar tanto, não tá tão aberta. E eu achava que fosse mais fácil de entrar na vida do americano. Não é impossível, mas eu sempre digo assim, que o europeu é uma fruta de casca dura e carne mole. Então, uma vez que você penetra a casca, você chega na carne e no coração. O americano é uma fruta de casca mole e carne dura. Você penetra facinho, no superficial ali é bem... Agora, para você chegar no coração dele mesmo, é muito difícil. E o brasileiro, adorei essa imagem. E o brasileiro é uma fruta de carne mole e de casca mole. Então eu vejo isso, assim, sabe? Então é isso, o brasileiro, eu lembro assim, quando eu tenho uma história de conhecer muita gente, né? De conexão com as pessoas, eu sempre fui muito de me conectar. Eu ia quando eu entrei na faculdade, a gente na USP tem muito feriado. Muitas semanas de saco cheio, tem pelo menos 2, aí tem as férias, são longas e tal. Então eu ia muito pro Rio de Janeiro e ficava num albergue lá no Rio. E eu conheci gente do mundo inteiro com quem eu mantenho contato até hoje. Eu fui visitar agora na França uma amiga que eu conheci em 2000. Ano passado eu passei o ano novo com uma mulher hoje, né, que eu conheci em janeiro de 2000 no Rio de Janeiro. Então, eu sempre mantive muito, sempre fui muito de me conectar com as pessoas, né? Até hoje, eu tenho isso da conexão. E eu acho que eu acabei virando corretora por causa disso. Porque essa conexão, para mim, é muito importante de estabelecer conexões mas eu não via isso, é engraçado, né? Eu demorei muitos anos para entender isso como um diferencial meu. Olha, essa primeira saída quando eu fui para a Irlanda, primeira frustração de não ter conseguido ir para os Estados Unidos, na realidade, mas não porque eu não deixei de ir para os Estados Unidos, era uma frustração mais pessoal, profissional, que era um sonho jogar futebol, e lá eu ia unir o útil ao agradável, que era estudar e jogar o futebol, né? Mas uma certa frustração no início. E a Irlanda foi sempre um susto, assim, foi uma escolha de, olha, deu errado e em um mês eu já decidi, vou para Irlanda. E lá eu fui morar primeiro com uma família,
né? Então os costumes são totalmente diferentes, né? Primeira coisa, alimentação, né? Já começa aí na alimentação, que é totalmente diferente do que a gente tem. O costume, na Irlanda você toma um English breakfast pela manhã, que é uma coisa monstruosa, né? Feijão, batata, bacon. E aqui a gente está acostumado num cafezinho da manhã, que é um pãozinho com manteiga, rapidinho ali, né? Já nunca fui tanto assim de acordar e tomar um café da manhã, então isso aí já, assim, nossa, de manhã, mas já tem essa refeição, né? Então foi uma família que me adotou, foi super legal. Eu fiquei uns 3 meses com eles, assim, só, mas foi super bacana, 2 velhinhos, assim, super carinhosos. E o clima. Clima, Irlanda chove, né? Todos os dias, na realidade. Nossa. Então, Meu Deus. tem até uma brincadeira que a gente tem 15 dias de verão, né? 15 dias sem chuva apenas no verão, o resto todos os dias chove. E que é diferente também da Inglaterra, que eu esperava ser mais frio até quando eu fui para Londres, e que não senti essa... Tirando, é lógico, um mês de dezembro, janeiro, que é bastante frio, os outros... O resto do ano é agradável, é uma temperatura agradável. Isso foi bem mais tranquilo, assim, Londres. Londres, na realidade, eu acho que após eu ter passado por Dublin, chegar em Londres eu já estava bem ambientado, sabe? Então, por mais que já tinha um espaço de tempo considerável, né, da última vez no exterior, mas Londres eu cheguei e parecia que eu já estava mais acostumado. Acho que Dublin foi uma vivência bem interessante, de correr atrás, de primeira vez estar fora do país, né? Com todas as dificuldades que a gente tem, principalmente língua, né? Mas o fato, como eu mencionei, de eu ter ido para a Irlanda e não ter tantos brasileiros na época que eu fui, foi muito bom para aprender o idioma. Eu e a Clarice, a gente conversou bastante, assim, antes tinha várias conversas, né? Antes de ter essa ideia do podcast, a gente percebeu que muitas coisas não são faladas, né? A gente pesquisou bastante sobre imigração, e a grande maioria dos canais e do conteúdo que a gente encontrou aborda as diferenças, né? Como funciona, sei lá, a vida no geral, coisas práticas, né, do dia a dia. Aqui é um espaço onde a gente gostaria de contar aquilo que a gente só fala para os de casa, sabe? Para os mais chegados. O que você gostaria de compartilhar, se você gostaria, né? Eu acho que a dificuldade de fazer amizade fora da comunidade brasileira é muito maior do que eu imaginava. Não tô generalizando, tem que ter cuidado com o que eu falo, mas eu não imaginava que fosse tão difícil fazer novas amizades aqui, né? Porque na nossa cultura, brasileiro faz amizade nova todos os dias. A gente vai fazer, a gente muda de trabalho, a gente faz colega de trabalho, a gente faz amigo. E aí você sai desse trabalho, vai para outro trabalho, você carrega os amigos do outro trabalho e faz mais os amigos do novo trabalho, né? O brasileiro conhece a pessoa num cursinho de inglês, ou sei lá de quê, e vira amigo. E semana que vem tá chamando para um churrasco na sua casa, né? Aqui assim, é muito difícil. E assim, aqui em casa a gente não pratica religião, né? A gente é cristão, mas a gente não pratica. Então a gente não tem uma comunidade religiosa, a gente não vai à igreja. E é assim que muitos americanos mantêm uma vida social fora da família e fora dos laços de amigos que fez na infância e na juventude bem no início, assim, né? Então, no trabalho é mais um relacionamento de coleguismo, né? Não de amizade. Então, isso foi difícil para mim. Eu sinto falta daquele bater na porta para tomar um cafezinho da tarde. Então, isso eu sinto muita falta também. Muita falta. Aqui, assim, até para combinar uma coisa com os vizinhos, é difícil. Eu já chamei o vizinho aqui do lado 2 vezes e cancela, ou do outro eu chamei 2 vezes e cancelou, na terceira que deu certo. Aí disse, a próxima aqui em casa, mas nunca chamou. Entendeu? Então, assim, eu sei que tem gente que mora numa vizinhança que fala, mas a minha vizinhança não é assim. Bom, que ótimo que na sua não é assim. Mas na minha era. Eu também sinto isso. Eu fiz amizades basicamente com brasileiros estrangeiros, né? Os estrangeiros que estão aqui, os imigrantes, os mexicanos, enfim, qualquer
O estrangeiro é mais fácil de fazer amizade do que americano. Eu sinto que essas amizades que a gente faz, assim, muito superficiais com os americanos, né? Às vezes eu sinto como se tivesse um vidro entre nós, sabe? Assim, porque ela só vai até um ponto, né? Ela não aprofunda, Isso. sabe? E eu fico me perguntando por que é desse jeito, assim, né? Por que a gente não consegue... Por exemplo, eu faço aula de inglês com uma senhora e ela é voluntária, ela é americana e ela me recebe na casa dela, ela é super gentil. Só que, assim, a gente está lá para fazer a aula. Quando a gente começa a entrar num papo que não está tão, assim, vinculado com a aula, ela fica meio desconcertada, assim, ela não sabe muito bem como agir, sabe? E eu fico, nossa, é curioso isso, né? De todo o ambiente da criação. Ainda não tem uma teoria, não, tá? Para dizer, é por causa disso, né? Mas Acho que é essa cultural. observação. Acho que é cultural, acho que é inconsciente e cultural, né? Não é por mal. Muitas pessoas devem achar que a gente é overwhelming, né? Que isso, já quer me chamar para casa dela? Como assim já tá me dando um cartão de visita se eu acabei de conhecer? Né? A gente também pode ser percebido como um pouco needy, né? Carente demais, né? É tão diferente a estrutura familiar brasileira da americana que é surpreendente, né? Eu sou de uma família carioca e no Rio de Janeiro é assim, a gente, claro, tem exceção, mas eu acho que em muitos países, muitos estados do Brasil é semelhante. Você estuda ali, né, na sua escola, vai para uma faculdade perto da casa dos seus pais, continua morando com seus pais até se casar, e quando você casa, você consegue um trabalho perto, né, da casa dos seus pais, e você, quando compra o seu apartamento, você compra um apartamento perto da casa dos seus pais. Então, assim, você fica sempre muito perto da sua família, porque o laço familiar é muito forte. E a gente, estando no Rio, em São Paulo, em grandes capitais, você não tem necessidade de sair dali para procurar uma oportunidade de trabalho, né? Claro que tem estados que a pessoa tem que sair dali para procurar trabalho. Mas a gente nas grandes cidades vive essa realidade no Brasil, que a gente pode ficar ali e ficar perto da família. E aqui nos Estados Unidos, não só a cultura individualista, mas assim, a estrutura familiar foi feita dessa forma que com 18 anos a expectativa é que o filho saia de casa, vá para a faculdade, se Deus quiser não volte nunca mais, e já fique independente, entendeu? Não que não volte nunca mais, mas a expectativa é muito grande que eles depois da faculdade se tornem independentes e não voltem para casa. A expectativa é que eles construam suas vidas. E é muito comum aqui cada um ir para um canto, porque aqui a pessoa vai onde está a melhor oportunidade de trabalho. Ela não vai na oportunidade... Claro, tem exceções, né? Até acho que as famílias católicas tentam ficar mais perto da sua família. Mas é muito comum você, onde está uma boa oportunidade de trabalho, você vai. Eu não tinha grandes expectativas, porque acho que na minha cabeça já era algo que era novo, de qualquer forma. E a gente via os filmes, né? Então acho que a minha expectativa maior ali era ver aquilo que eu via nos filmes, né, talvez. Mas uma coisa que foi bem interessante, assim, que nem foi uma expectativa, mas eu me peguei pensando depois que eu tava aqui, foi que eu achava que as pessoas seriam mais gordinhas. Porque, de acordo com a cultura e tal, né, que o americano só come hambúrguer, não, batata frita, só fast food. E eu achava que as pessoas iriam ser bem mais gordinhas. E quando eu me deparei chegando em Minneapolis e vendo pessoas correndo na rua com menos 11, menos 20, eu falei, pera, isso não é os Estados Unidos que eu imaginei. E eu fiquei feliz até por isso. Mas, assim, acho que seria mais a expectativa que eu criei, digamos, seria essa, talvez, de ver as pessoas um pouquinho mais cheinhas e de ver os filmes, né, ver as cenas dos filmes, assim. Porque... E foi muito legal quando eu vim para Minneapolis, porque aqui realmente tem a característica de uma cidade dos filmes. A princípio, eu ia morar na Flórida, porque minha família daqui dos Estados Unidos mora na Flórida. Mas acabou que eu vim para cá por conta de trabalho. E eu lembro de chegar e ficar encantada, assim, falar, nossa, essa casa parece essa rua. E eu cheguei no verão até, nem era neve ainda, nem nada. Mas eu lembro de me encantar com isso e de me sentir... Quando eu falava com as pessoas, uma das coisas que eu mais falava era isso, eu me sinto dentro de um filme aqui, né? Então acho que essa foi a expectativa maior, assim, de me sentir mesmo dentro de um filme
E essa questão aí que não aconteceu. Minneapolis é uma cidade bem saudável até, de não ver essas pessoas mais cheinhas aqui. Sabe o que eu acho engraçado? Uma coisa que me veio aqui na cabeça agora que eu tinha expectativa era quanto à escola, porque eu vim com meu filho, né? E aí, a sensação de estar num filme demorou muito tempo para passar dentro de mim. Eu fiquei muito tempo me sentindo, tudo que eu via, a cada nova experiência para mim, eu falava, igual um filme. Ai, meu Deus, igual um filme. O ônibus escolar igual um filme. E o que me deixava um pouco ansiosa era saber se na escola meu filho passava pelas coisas que os adolescentes dos filmes passam. A questão de bullying, né? Essas coisas, nossa, é verdade. Eu ficava assim... meu filho, tem alguém te tratando mal? Os meninos são de empurrar, são de bater, são de xingar. Isso é muito interessante, né? Porque são recortes, né? Então a gente recebe recortes e aí acaba achando que o país todo é igual, funciona, né? Dessa mesma forma. E mesma coisa no Brasil, né? A gente recebe um recorte de um pedaço do Brasil e aí, tipo, o Brasil inteiro funciona desse jeito e a gente sabe que não é verdade, né? Ô, Clara, agora me fala uma coisa, é uma coisa que, assim, você me conhece, sabe o tanto que eu negócio de ser estiloso e tal, você até fala assim, pô, é chato, questão de ficar se arrumando e tal e coisa. Mas é uma curiosidade minha, porque se eu fosse pra aí, eu iria com um estilo muito diferente, acredito, do pessoal que mora em Minnesota. Então eu queria saber como que o pessoal de Minnesota se veste, como que é a questão do shopping mall, né? Enfim, como que é isso aí? Como que as pessoas daí se vestem, até por questão de temperatura também. Então, como é que é isso aí em Minnesota? Tá, primeiro eu queria te perguntar, você falou que mudaria o seu estilo, você viria pra cá como? O mais, tipo, Tumblr possível. Vamos dizer assim, entendeu? Porque é muito Nossa audiência é brasileira. Nossa audiência é brasileira, traduz isso aí que você falou. O Tumblr é aquela pessoa que gosta de se vestir combinando as coisas, sabe? Uma calça combinando, por exemplo, com a tonalidade amarela, um tênis no estilo, sabe? Eu sou muito, muito vaidoso mesmo. Então, quem me conhece sabe que eu gosto de andar sempre bem arrumado, cabelo, tudo, tal. Então como que funciona isso, sabe? Tá, então duas coisas que eu vou te falar. Primeiro, eu não acho que as pessoas aqui não são vaidosas. Eu acho que todo mundo né? Em certo ponto é vaidoso. Mas aqui, as pessoas não têm essa preocupação de marca, ai, tem que estar com uma roupa nova porque é Natal. Ai, tem que estar com uma roupa assim, assado, porque é uma festa de família. As pessoas aqui andam muito, muito convencionais. Muito convencionais. Então, assim, é muito comum você ir em qualquer lugar, tá todo mundo de moletom. É muito comum você sair de pijama pra ir ao supermercado. Ontem mesmo eu saí assim pra ir ao supermercado. E tipo assim, ninguém fica te olhando e falando, a pessoa tá de pijama. Eu acho que o fato daqui as coisas serem mais, entre aspas, fáceis de comprar, o que a gente fala affordable, né? Que é fácil de comprar com qualquer dinheiro que você ganha. As pessoas não têm aqui muito esse aspecto de estar tudo fancy, tudo maravilhoso, sabe? De ter a roupa da moda. O que é moda, sabe? Aqui eu comecei a perceber que eu também estava entrando, sabe? Nesse negócio de usar moletom, cabelo amarrado para cima e vambora. Para qualquer lugar. Mas é claro que cada um tem o seu estilo. Não quer dizer que eu vou sair mulambenta. Eu não vejo as pessoas mulambentas, não vejo. Sim. Mas não são muito fixadas, sabe, da moda. Então, assim, tem muito, por exemplo, você chama alguém aqui para ir pro shopping, eu vou de qualquer jeito. No sentido assim, vou de tênis, vou de sapato, eu não vou de salto, entende? Eu não vou de salto pro shopping. Eu vou de tênis. E eu não vejo ninguém de salto no shopping. E assim, entendeu? Então, assim, o shopping aqui nada mais é de um lugar para você ir. Ou se divertir, porque tem playground, né, para as crianças e tal. Ou você vai para comprar. Sabe? Não tem aquele conceito de ir ao shopping para passear, para se mostrar, Bom, eu não sinto isso, tá? Então...
Não sei, eu também sou uma pessoa mais despojada, tá? Eu também sou uma pessoa mais despojada, então talvez eu não seja o padrão. Mas eu gosto desse aspecto mais tranquilo para se vestir, sem muito frufru. Mas tem uma coisa aqui que é muito importante, que aqui, principalmente onde eu tô, é mais de 6 meses de frio. Então, assim, às vezes a gente tá com uma roupa por baixo e com um agasalho por cima, porque aí você vai chegar no lugar, vai tirar o agasalho e vai estar com uma roupa melhor, entende? Sim. Mas eu acho aquele aspecto assim, todo mundo no salto, sabe? Cabelo super arrumado, maquiagem, não sei o quê, unhas feitas. Olha minha unha. Acho que eu tô bem americana. Acho que é isso. E é isso que eu ia comentar com você, sabe? Porque eu percebo que isso é muito cultural. Recentemente eu fui numa cidade pequena aqui, né, perto de onde eu moro, e a gente foi num chá de bebê, né, e tal, pra saber qual era o sexo da criança e tal. E mesmo sendo uma cidade extremamente pequena, bem pequena mesmo, as pessoas arrumaram, assim, como se tivessem um baile de 15 anos, sabe? E, tipo assim, e foi muito simples. Mas isso é tão cultural daqui, sabe? Que você tem que sair bonito, que você tem que se arrumar, que você tem que... Sabe? Então, eu faço a análise, tá? Que essa realidade, ela é baseada no fato de que você, quando se arruma muito, você tá mostrando para o outro que você tem condição de estar àquela altura. Então, eu acho que o Brasil, a gente vive numa escassez tão grande o tempo todo, que a gente quer sempre estar mostrando que a gente pode, que a gente tem, que a gente dá conta. E a gente consegue mostrar isso pelo bairro que a gente mora, pela casa que a gente tem, pelo carro que a gente conseguiu comprar, pelas roupas que a gente veste, pelo tipo de celular que eu tenho. Aqui, você não vê esse tipo de coisa. Aqui as pessoas não se apresentam mostrando a casa onde ela mora, o bairro que ela mora, sabe? Ou falando o que ela faz da vida. Isso aqui não é importante. O importante, o que eu sinto aqui, é assim, as pessoas aqui não te perguntam o que é. Elas não têm interesse de saber quanto que você. Qual que é a sua profissão. Elas têm interesse de saber quanto você ganha por ano. E não é para saber se você pode ou não ter alguma coisa. É no sentido assim, essa pessoa consegue viver bem. Ponto. Entendeu? Então vamos começar assim. Quando você pensa em morar fora, qual que é a primeira imagem que aparece na sua cabeça? Olha, tem 2 imagens assim clássicas, muito clássicas, que me vêm assim quando eu penso, principalmente nos Estados Unidos. Eu acho que a primeira coisa que eu faria se eu chegasse nos Estados Unidos hoje seria ir para um bar, o bar americano. Que você vê nos filmes e sabe, tipo assim, você sentar naquela cadeira de frente pro cara que tá te servindo, e aquele contexto todo americanizado. E segundo, é a questão do viajar para o Texas, né? Eu que sou amante de filmes de terror, né? De suspense, eu acho que eu teria uma vontade assim, imensa de viajar para o Texas, assim, caramba, eu tô aqui na terra onde os filmes de terror mais top acontece. Eu não tô sendo paga para isso não, mas tem um bar aqui que tem esse nome, eu não vou repetir, e que é assim, é maravilhoso, porque tem essa vibe que você tá falando do texano, e tem aquela vibe em determinado momento do bar, toca uma música e os garçons e as garçonetes começam a dançar. Que legal! Que legal! Então eu posso dizer que essa sua expectativa condiz com a realidade. E outro lugar que eu vi por entrevista, é um lugar em Las Vegas, que ele serve um hambúrguer gigante, e se você não conseguir comer aquele hambúrguer, você apanha. Então, tipo assim, seria um rolê muito bacana de ir, sabe? Não sei. Ai, meu Deus, isso eu não conheço, eu não posso falar se a realidade é igual a expectativa. Mas que eu sei que existem lugares onde eles fazem, tipo, mini campeonatos. Então, por exemplo, se você comer asinhas de frango, que é muito comum, né? Asinhas de frango muito apimentadas, sem beber nada... mas é muito apimentada mesmo, muito apimentada. Você tem que comer uma certa quantidade sem beber nenhum líquido para te ajudar. Aí você ganha, sei lá, ou a conta paga, ou um copo, sabe? Um copo estilizado do lugar. Mas, tipo, é muito estranho essas competições de comida aqui, mas acontece, é a realidade.
de casa. Ou de casa.